tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, nós vamos aprender mais um modelinho de barrado em crochê para panos de prato. Será o barrado de número 159, eu fiz ele na cor branco. Então, pessoal, vamos para algumas informações para a execução deste barrado de hoje. Pessoal, este meu pano é um tamanho de 50 por 70, eu fiquei aqui com um total de 5 motivos de borboletinha. Eu tenho um total aqui de 21 carreiras, numa linha de Tex 151 100% algodão. Pessoal, para fazer este barrado, ele é múltiplo de 15 mais 1. Então, eu utilizei aqui 5 vezes 15 caseados, fiquei com 75 caseados, mais um total 76 caseados. Gente, este barrado aqui, eu fiz ele com aquela técnica de não cortar a linha, tá? Eu fiz um motivo, aí desci aqui com as correntinhas, fiz o outro, né? Pra gente poder ganhar tempo aí no nosso trabalho. Só que no decorrer da aula, que quando eu explico a finalização da ponta do nosso barrado aqui, de cada motivo, eu também dou dicas para você fazer na técnica de cortar a linha, né? De fazer um desenho desse aqui de cada vez, tá bom? Para quem tem dificuldade de acompanhar esta maneira de fazer ida e volta para pôr o ponto alto alongado, depois voltar com as 3 correntinhas apenas de um lado do trabalho, eu também dei dicas aí de como fazer ele separado assim por motivo, tá? Então, essas seriam as dicas que eu queria passar para vocês deste barrado de hoje. Ele ficou muito bonito. E aqui, pessoal, abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação do material, marca, agulha de linha que eu utilizei, tá? E também vou deixar algumas quantidades de caseado já para vocês fazerem no pano de vocês, para poder trabalhar com 2, com 3, com 4. Aqui eu trabalhei 5 motivos, tá? Então, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo descrita a quantidade certinha de caseado para quem tem dificuldade também de estar calculando, tá bom? Aí eu fiz a borboletinha, fiz esse detalhezinho aqui. No vídeo eu chamei de florzinha, mas não é uma flor, né? Ele tem mais um formato de triângulo, tá? Aqui, pessoal, no finalzinho também, poderia ter colocado mais um desenho desse, tá? Para quem tem mais prática, é só contar aqui a distância do desenho, né? No caso aqui, ó, eu tenho de distância 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, meu 8 já tá dando aqui. Aí é só você jogar aqui uns pontinhos para trás, né? Para quem quiser fazer esse detalhe aqui neste cantinho. Eu optei por não fazer, tá? Mas quem quiser, é só jogar ele aqui, contar direitinho, ó. Aqui do meu mesmo, você já pode meio que fazer a conta e colocar esse desenho aqui também, para quem quiser colocar, tá bom? Que achou que talvez ficou vazio aqui, aí você pode colocar aí no seu, tá bom? Então, pessoal, este é o trabalhinho que nós vamos aprender hoje. Se você já gostou, deixa aquele joinha, né, o like, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube, lá nas redes sociais, no Instagram. Você fica sabendo de todas as novidades que eu trago aqui para o canal. Comece a me seguir lá também, tá bom? E se você quiser postar aí foto de algum trabalho que você fez aqui através das videoaulas do canal Eli Crochê Artesanato, aqui abaixo do vídeo no box de informações também eu tenho um número de WhatsApp. Ali você pode me enviar a foto aí do seu trabalho, tá bom, pessoal? E eu vou organizar aqui o meu cantinho para a gente poder começar a fazer este trabalho de hoje, tá? Ah, e só lembrando, aqui abaixo do vídeo também, abaixo do box de informações, tem o setor ali, né,
de comentários. Deixe o seu comentário para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal. Tá? Eu fico muito feliz quando vocês escrevem para mim ali, falando sobre o trabalho, né, dando o like ou dislike. Pelo menos eu fico sabendo se vocês estão gostando ou não do meu trabalho, tá? Agora sim, vamos lá começar a fazer esta aula de hoje que está maravilhosa. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né, de 4 pontos alto, e depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto. Então, aqui, pessoal, eu fiquei com a minha segunda carreira pronta, conforme explicado no bloco anterior, que é a repetição da primeira carreira. Então, eu fiz até o final. Aqui eu fiquei com os 4 pontos altos e aqui eu já dei uma adiantada na terceira carreira, tá? Vocês sobem aí as 3 correntinhas, virem o trabalho e façam mais 3 pontos altos. Para começar aqui, pessoal, no canto eu fiz 1, 2, 3 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes. Então, fiquei com 3 quadrados. Aqui, ó, dentro deste quadradinho de base, 2 pontos altos e um aqui na base. Então, eu fiquei com um total de 4 pontos altos. Na divisão aqui, eu fiquei com 8 quadradinhos vazios, ó. 2, 4, 6, 8. Cada quadrado separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, é a ponta de uma asa da borboleta. Aqui vai ser tipo uma florzinha que eu vou fazer. E aqui, ó, da florzinha para outra asa da borboleta, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. Aí, aqui, novamente, ó, eu fiz os 8 quadradinhos vazios. Aqui, ó, aqui é a asa da borboleta e aqui vai ser uma nova florzinha. Aí, da florzinha para outra asa da borboleta, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. Então, vocês vão fazendo essa sequência, daqui a pouco eu volto e mostro aqui a minha sequência como ficou, porque vão dar 4 borboletas que eu vou fazer aqui no meu pano, tá? Então, pessoal, eu terminei de fazer a sequência aqui da borboleta e a florzinha. Vou repetir mais uma vez para vocês, tá? Ó, pelo lado direito do pano, na terceira carreira, fiquei aqui com 4 pontos altos, 3 quadrados vazios. Aqui 4 pontos altos. Aqui já começa uma asa da borboleta e eu faço depois 8 quadrados vazios. Aqui 4 pontos altos, aqui vai ficar uma pequena florzinha. Entre a flor e a próxima asa eu tenho que ter 5 quadradinhos. E aqui começa a sequência novamente, ó, 8 quadrados vazio, 4 pontos altos, 5 quadrados vazio e 4 pontos altos. Aqui já começa outra asa da borboleta, 8 quadrados vazio, 4 pontos altos. Aqui já é a florzinha, 5 quadrados vazio, aqui já é 4 pontos altos, que já tá marcado para fazer outra borboleta. 8 quadrados vazio, 4 pontos altos, aqui a florzinha, 5 quadradinhos, o próximo quadrado cheio já é a asa da borboleta. Aqui no final, pessoal, ele fica diferente do início por causa
da posição da borboleta, que ela fica de lado, tá? Então, eu tenho que ter mais espaço aqui no final. Por isso que eu fiquei aqui com 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazio. E aqui os 4 pontos altos, que é o cantinho de borda, tá bom? Então, é só seguir fazendo esta sequência que eu acabei de explicar, que o seu pano vai dar certinho. Aqui no início, às vezes, tá um pouquinho complicado, mas se você observar a foto, você vai ver que aqui é uma flor e aqui é a asa da borboleta, ok? Então, aqui na finalização da terceira carreira, aqui, ó, pelo lado direito do pano, eu fiquei com 10 quadrados vazio e finalizei com os 4 pontos altos. Para a quarta carreira, já fiz as 3 correntinhas, virei o trabalho, fiz mais 3 pontos altos. E agora, pessoal, aqui, ó, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. No próximo quadrado de base aqui, ó, eu coloquei 2 pontos altos dentro e completei aqui os 4 pontos de base. Então, eu fiquei com 7 pontos altos aqui, que é a asa da borboleta. Agora, vai começar a melhorar aqui o entendimento. E aqui eu fiquei com 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, ó, no próximo quadrado de base, coloquei 2 pontos altos aqui dentro e um na base. 2 correntes, fechei aqui o quadrado vazio, acrescentei 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, aqui vai ser a florzinha. E depois da florzinha, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados vazios. E aqui, pessoal, já é repetição desta parte da asa, tá? Aqui, ó, já é uma outra florzinha que eu vou fazer. Neste intervalo aqui, ó, nós vamos repetir aqui, ó, os 6 quadradinhos vazios. E aqui nós vamos repetir os 7 pontos altos, tá? Então, é só fazer assim. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês. Então, assim, pessoal, ficou a sequência da carreira de número 4. Dúvida é só voltar na explicação. Aqui é uma asa da borboleta, que é uma florzinha, é um desenho, eu chamo de florzinha, que vai formar. E aqui, ó, a outra asa, tá? Então, aqui, ó, no início ficamos com 3, 6, 9 quadradinhos, 7 pontos altos, 4 quadrados vazios. Aqui a sequência de 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Aqui entre a flor e a outra asa, 6 quadrados vazios, tá? Então, daqui já começa a repetição aqui. E vai fazendo aqui até o final. Estamos pelo lado avesso do pano. Aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Na quinta carreira, eu já fiz meu cantinho de borda, que são os 3 pontos altos, né? O primeiro as 3 correntes, depois os 3 pontos altos, repeti aqui, ó, os 3 quadrados vazios. Aqui, pessoal, eu fiz os 7 pontos altos, aumentei 2 aqui, ó, dentro deste quadrado de base, né, e fechei aqui mais um ponto. Então, aqui eu tenho 10 pontos altos no total. Fiquei com 4 quadrados aqui de separação, cada quadradinho com 2 correntes. E aqui eu aumentei mais um quadradinho cheio, né, eu posso chamar assim também, os 4 pontos altos, um quadrado vazio, os 4 pontos altos, quadrado vazio, os 4 pontos altos. 3 quadrados vazios, e aqui, pessoal, são os 10 pontos altos da asa da borboleta, que já é repetição, tá? Então, essa será a sequência da carreira de número 5. Então, assim, ó, eu vou fazendo o meu, ó, depois que eu fiz a asa aqui com os 10 pontos altos, fiz, ó, 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, igual aqui, ó, e agora eu vou repetir essa sequência. Então, assim, pessoal, ficou a quinta carreira. Dúvidas, só voltar um pouquinho a explicação aí do vídeo. Então, eu fui fazendo assim por toda a extensão do meu barrado, ó. Chegando aqui no finalzinho, ó, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6, 8 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira de número 6, já fiz as 3 correntes, virei o pano e já fiz mais 3 pontos altos. Repeti novamente todos os quadradinhos de base, 2, 4, 6, 8 quadradinhos, cada quadradinho separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, eu repeti os 10 pontos altos. Chegando aqui, ó, neste quadradinho de base, eu coloquei um
2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, eu fiquei com 13 pontos altos. Aqui é a asa da borboleta. Aqui na divisão, né, da asa da borboleta para florzinha, eu fiquei com 1, 2, 3 quadrados vazios. O terceiro quadradinho vazio, deixa eu ampliar aqui para vocês observarem, ó, eu fiz 2 correntes e contei 1, 2, no terceiro ponto de base eu fechei o quadrado vazio. E aqui eu preenchi mais 2 pontos altos, pus um ponto aqui no ponto de base, tá? Um quadrado vazio e 4 pontos altos aqui. Então, a gente tá fechando esse desenho aqui. E aqui a gente já começa a repetir o desenho novamente, ó. Agora aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazio. E aqui já começa a asa novamente, com os 13 pontos altos que nós temos que colocar. Aqui, ó, vai ficar igual essa sequência aqui de 3 quadradinhos vazio. E aqui os 4 pontos altos, quadrado vazio, os 4 pontos altos aqui, certo? Então, vão fazendo essa sequência que eu acabei de explicar. Daqui a pouquinho eu mostro como é que ficou. Então, aqui, pessoal, eu tenho a sexta carreira pronta. Se ficou alguma dúvida, é só voltar na explicação. Então, aqui eu fiz, ó, por toda a extensão do meu barrado aqui, do meu pano. Aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que vai ser a de número 7, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, adiantei aqui mais 3 pontos alto, 2 quadrados vazios e repeti os 13 pontos altos. Aqui, pessoal, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados vazios. Aqui eu fiz 2 correntes e no terceiro ponto de base eu fechei um ponto alto aqui. Fiz 2 pontos altos dentro deste quadrado e um aqui na base. Aqui 2 correntes e um ponto alto aqui, ó, no terceiro ponto da base. E depois eu fiz aqui mais 2, 3, 4 quadradinhos. E aqui já é repetição dos 13 pontos altos. Do lado oposto aqui, eu faço primeiro os 6 quadrados vazios, depois os 4 pontos altos. E aqui eu repito os 4 quadrados vazios aqui, ó. Igual eu fiz desse lado, e aqui é a asa da borboleta, você repete os 13 pontos altos. Aqui é a carreira de número 7 pronta, com os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui os 13 pontos altos. 6 quadrados vazio, 4 pontos altos, 4 quadrados vazio, e aqui já é repetição da asa da borboleta. Então, assim eu fui fazendo. Qualquer dúvida na colocação dos pontos, só voltar um pouquinho a explicação. Então, aqui na sétima carreira, depois dos 13 pontos altos, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 8, eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, fiz mais 3 pontos altos, para adiantar aqui a explicação, e fiz, pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu fiz mais 2 pontos altos dentro deste quadrado de base e um ponto alto aqui na base. Então, eu fiquei com 4 pontos altos, 2 correntes e fiz aqui um ponto alto, fechando mais um quadrado vazio. Aqui eu fiquei com um total de 10 pontos altos, 10 pontos. Fiz 2 correntes e aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto. E a partir daqui, ó, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados vazios. Inclusive aqui, ó, em cima desses pontos de base, são as 2 correntes e no terceiro ponto, coloca um ponto alto, ficamos com 10 quadrados vazios. A partir desses 4 pontos altos, já é esta repetição, tá? Que aqui é a borboleta. Aqui os 10 pontos altos e aqui nós vamos colocar os 10 quadrados vazios. E assim é só seguir a sequência aí dos pontos que eu acabei de explicar. Ficamos aqui, pessoal, com a 8ª carreira pronta. Qualquer dúvida, só voltar na explicação. Aí eu fui fazendo aqui por toda a extensão do meu pano, depois aqui
dos 10 pontos altos, eu fiz 2 correntes aqui em cima, ó, e um ponto alto aqui no ponto de base. Aí eu fiquei com 1, 2, 3 quadrados vazio e 4 pontos altos. Aqui eu já adiantei o início da carreira de número 9, só fazer as 3 correntes, vira o trabalho, faz os 3 pontos altos e faz 2 quadrados vazios para poder dar sequência aí no trabalho. Aqui eu coloquei 2 pontos altos dentro aqui do quadradinho e um na base. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. Aqui eu já fiz 2 correntes. Aí eu vou contar 1, 2 no terceiro ponto de base, ó, eu faço um ponto alto. E eu completo aqui mais 3 pontos altos, né? Para dar um total de 4, ó, um ponto alto para cada ponto de base, 2 correntes. Aqui, ó, no último ponto de base, eu coloco um ponto alto, mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Ó, então, por enquanto, nós ficamos assim. E agora, nós vamos fazer uma sequência de 10 quadrados vazio. Então, aqui, ó, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, até ficarmos com 10 quadrados vazio, ó. Então, eu terminei a carreira de número 9, dúvidas, só voltar na explicação um pouquinho aí no vídeo. Fui fazendo aqui, aqui eu já adiantei a carreira de número 10. Então, pessoal, aqui no finalzinho, ó, depois dos 4 pontos altos na carreira de número 9, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e o cantinho de borda, né, com os 4 pontos altos. Para a carreira de número 10, já subi as 3 correntes, virei o trabalho e fiz aqui mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, eu adiantei um total de 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, eu utilizei 1, 2, 3, 4 quadrados de base para eu colocar aqui 13 pontos altos. Então, dentro de cada quadradinho desse, eu coloquei 2 pontos altos e aqui, né, os pontos que a gente tem que colocar sobre o ponto de base. Então, o total aqui eu fiquei com 13 pontos altos. Aqui, 2 correntes, no terceiro ponto de base eu coloquei um ponto alto, um ponto aqui dentro, 2 e mais um aqui, total fiquei com 4 pontos altos. Um quadrado vazio, aqui eu coloquei um ponto alto, o segundo, o terceiro e o quarto aqui e completei o restante dos pontos aqui, fiquei com um total de 10 pontos altos. Inclusive aqui, ó, dentro deste quadrado de base, coloquei 1, 2 pontos, né? E mais um aqui, total 10 pontos altos. Então, desse lado eu tenho 13 pontos altos e desse lado 10 pontos altos. Aqui na separação eu fiquei com 5 quadrados vazios. E a partir daqui, pessoal, já é a repetição dos 13 pontos altos. Depois vocês vão fazer essa sequência aqui, ó, tá? Então, é só ir trabalhando desta maneira. Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo, observe aí a colocação dos pontos, que eu já volto para a gente dar sequência no trabalho. Então, aqui, pessoal, a carreira de número 10 ficou pronta. Qualquer dúvida, volta um pouquinho na explicação e assim eu fui fazendo por toda a extensão aqui do meu pano. Chegando aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos alto, eu fiz um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a carreira de número 11, já fiz as 3 correntinhas, virei o meu pano, fiz mais 3 pontos altos, 2 correntes, fechei um ponto alto aqui para fechar um quadrado vazio. E no total aqui eu trabalhei 7 pontos altos. A partir daqui nós vamos fazer 2 correntes, no terceiro ponto de base, um ponto alto. Vamos colocar aqui, ó, mais 2 pontos dentro do quadrado e um na base. 2 correntes. Vamos fazer novamente aqui um total de 4 pontos altos. Chegando aqui no último, coloca em cima do ponto de base.
E agora, pessoal, nós vamos, a partir daqui, completar todos os pontos de base até ficarmos com 19 pontos. Aqui eu tenho 4 e assim eu vou colocando o quinto ponto até ficar com 19 pontos altos. Então, aqui, pessoal, eu completei os 19 pontos altos, tá? Aqui no último quadradinho, você coloca 2 pontos altos dentro e um na base, aí nós ficamos aqui com 19 pontos altos. Depois, eu fiz 4 quadrados vazios, e a partir daqui, ó, já começa a repetir novamente a borboleta, tá? Que são 7 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, igual aqui, ó. E os 19 pontos altos. Então, assim, olha, eu fui fazendo até o finalzinho aqui do trabalho, ó. Chegando aqui, depois dos 19 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 12, eu já fiz 3 correntes, virei o meu trabalho, fiz mais 3 pontos altos aqui, 2 correntes, fechei aqui um ponto alto e ficou um quadrado vazio. Neste quadrado de base, pessoal, eu preciso colocar 2 pontos dentro dele e um aqui na base. E aqui eu fiquei com um total de 19 pontos altos. Depois eu fui colocando um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, ó, ficamos com 19 pontos. E aqui no finalzinho, ó, você faz 2 correntes e no terceiro ponto de base, um ponto alto, certo? E agora, nós vamos preencher este quadradinho aqui com 2 pontos altos. Sempre 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, 2 correntes. Aqui, ó, um ponto alto, 2 pontos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Assim, nós ficamos. Agora, aqui eu faço 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto de base aqui, eu fecho um ponto alto. E a partir daqui, pessoal, nós vamos fazer os quadradinhos aqui de base, certo? Nós vamos fazer mais 1, 2, 3, e neste aqui, ó, você já vai começar a repetir igual aqui o início do nosso trabalho, até ficarmos com 19 pontos alto aí, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, já mostro. Então, aqui eu fiquei com a carreira de número 12 pronta, conforme explicado no bloco anterior. Aqui a colocação dos 19 pontos altos, a sequência do quadrado vazio e cheio, os 5 quadradinhos aqui, 19 pontos altos. Então, assim eu fiz por toda a extensão aqui do meu trabalho. Aqui no finalzinho, ó, eu fiquei, depois dos 4 pontos altos, 1, 2, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos. Para a carreira de número 13, eu já fiz 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, fiz os 3 pontos altos para formar o cantinho de borda. E já fiz também, pessoal, aqui um total de 1, 2, 3, 4 quadradinhos, cada um separado por 2 correntinhas aqui, ó, os quadradinhos. E aqui, ó, eu coloquei, para fechar esse quadrado, um ponto alto aqui. Dentro deste quadrado da base, eu coloquei 2 pontos altos, um aqui nesta base, e completei aqui, ó, o restante dos pontos de base. E coloquei mais 2 pontos altos aqui dentro e um aqui em cima deste ponto de base. Então, aqui eu fiquei com 10 pontos altos. Vou fechar esse pontinho aqui que abriu. Então, aqui ficamos com 10. Vamos fazer 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base. Faz um ponto alto e coloca mais 6 pontos aqui para totalizar 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, agora 2 correntes, 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, 2 correntes,
no terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, e aqui eu fecho o quadradinho da sequência aqui em cima da borboleta, ó. Então, ela tá ficando assim. Agora aqui, pessoal, vocês vão completar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui, igual aqui o início para ficar, tá? Mas eu vou fazer este aqui, deixa eu só adiantar esses quadradinhos, sempre 2 correntes e ponto alto. Então, ó, até aqui eu fiquei com 8 quadradinhos. Aí eu tenho que fazer mais um aqui, 2 correntes, e eu faço aqui, ó. Então, ficamos com 9 quadradinhos aqui. Agora, eu preciso fazer de 10 pontos alto. Então, ó, eu coloco 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, completo aqui, ó, o restante dos pontos. Faço mais 2 pontos altos aqui dentro e coloco um aqui no ponto de base, ó. Então, nós ficamos aqui com 10 pontos alto, faço 2 correntes, conto aqui, ó, terceiro ponto de base, e vamos colocar aqui os 7 pontos alto. 7 pontos alto pronto, aí só contar aqui, ó. Faz 2 correntes, terceiro ponto de base, põe um ponto alto, terceiro ponto de base, coloca um ponto alto, 2 correntes e fecha aqui mais um quadrado vazio. Então, aqui, pessoal, acabei fazendo mais um motivo aqui, igual a este com vocês. Então, é só seguir essa sequência que daqui a pouco eu volto. Carreira de número 13 pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior. Dúvidas, só voltar na explicação, tá, pessoal? Aqui no finalzinho, ó, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu já subi 3 correntes, virei o meu trabalho. E aqui, pessoal, eu dei uma adiantada um pouco nas carreiras. Daí, eu fiz aqui, ó, mais 3 pontos altos. Aí, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados vazios, separado por 2 correntes. E aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos alto aqui, tá? Esta é a carreira já de número 14. Aí, depois aqui, eu trabalhei um total de 13 quadrados vazios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui já é repetição dos 7 pontos altos, tá, pessoal? Agora aqui eu vou fazer 13 quadrados vazios, depois 7 pontos altos e assim por diante. Esta é a sequência da carreira de número 14. Aqui, pessoal, eu finalizei a carreira de número 14, conforme explicado no bloco anterior, aqui a colocação dos pontos. E aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. A partir daqui, a partir da 15ª carreira agora, nós vamos trabalhar motivos separados, porém não vamos cortar a linha, tá, pessoal? Mas para quem não consegue, né, fazer esta técnica que eu vou mostrar agora no trabalho, a partir daqui você tem que voltar com os pontos assim baixíssimo, tá? Então, a outra técnica, a gente trabalha um lado de correntinha e o lado aqui de dentro do trabalho com os 4 pontos baixíssimos. No caso, aquele que a gente trabalha por motivo aqui, né, e vai cortando fio, você tem que colocar os 4 pontos baixíssimos dos 2 lados, até finalizar o trabalho. Aí depois você vem com um cordão de correntinha e ponto baixo, né, para poder dar o acabamento no trabalho. Então, aqui, ó, se você for fazer com os pontos baixíssimos, é só você introduzir a agulha. Aqui, ó, no primeiro ponto, passa. No segundo ponto, no terceiro ponto e no quarto ponto. Agora, aqui, você sobe as 3 correntes. Faz aqui o cantinho de borda. Assim.
e vai trabalhando os quadradinhos vazios, mas eu não vou fazer desta maneira, tá? É só para quem tem dificuldade, vocês vão fazer este processo em todas as carreiras, certo? Dos dois lados. Agora, se você for fazer com a técnica de não cortar o fio, aí a partir daqui, ó, a gente parou do lado avesso do pano, a partir daqui, nós vamos fazer as 3 correntinhas. Deixa eu ver se eu desmanchei aqui. Ó, então aqui, ó, a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aí a gente vai virar o trabalho aqui, ó. No que virou o trabalho, a gente já vem aqui e faz um ponto alto aqui no último ponto de base. Aqui dentro do quadrado faz 2 pontos alto e um aqui na base. Então, ó, tá vendo? A gente ficou com o nosso cantinho de borda, porém aqui já com o acabamento do lado aqui de fora do trabalho, tá? Você estivesse fazendo com os 4 pontos baixíssimo, ia fazer igual o exemplo no início aqui da explicação. Agora aqui é só fazer 2 correntes e ponto alto em cima do ponto de base. Ó, cheguei aqui em cima da base dos pontos altos. Então, aqui eu faço 2 correntes, sempre no terceiro ponto aqui de base, eu coloco um ponto alto. E assim, eu vou fazendo os meus quadradinhos aqui, sempre 2 correntes de separação. Fiz aqui, ó, meus 12 quadradinhos e aqui, ó, neste último quadradinho aqui, coloquei 4 pontos altos. Para voltar, vale para as 2 técnicas, tá? Façam, ó, a corrente, vira aqui o trabalho e façam 4 pontos baixíssimos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. 3 correntes. E aqui vocês vão voltar a fazer, né, o total de 4 pontos alto. E vai fazer 2 correntes e ponto alto. Vamos ficar aí com 10 quadradinhos vazio. Nós já estamos na carreira de número 16, só fazer 10 quadrados, 2 correntes, ponto alto. Então, aqui eu fiz os 10 quadradinhos vazio, ó, ficou assim. E aqui eu fiz os 4 pontos altos. Na outra técnica de fazer motivos separados, né? A partir daqui você já faria os 4 pontos baixíssimos para voltar. Mas como eu estou fazendo na técnica de não cortar o fio, quando a gente termina a carreira aqui, eu laço aqui a minha linha na agulha e aqui, ó, no último ponto de base, eu introduzo a agulha e vou fazer um ponto alongado, ó. Tiro uma vez, tiro 2 e tiro 3. Aí, para voltar com o trabalho, sim, eu faço 3 correntes, viro aqui o pano e volto a fazer, pessoal, aqui, ó. Mais 4 pontos altos. Aqui nós já estamos na carreira de número 17. Aqui nós vamos fazer os 4 pontos altos iniciais, 2 correntes e ponto alto sobre ponto de base. Aqui vamos ficar com 8 quadrados vazio. Então, fiquei assim, com os 8 quadrados vazio e 4 pontos altos. Desse lado aqui, a gente tem que, obrigatoriamente, voltar com os 4 pontos baixíssimos. Ali eu fiz uma correntinha e faço aqui, olha, 4 pontos baixíssimos para a gente chegar aqui no último ponto de base. Aqui nós já vamos para a carreira de número 18. Agora aqui, pessoal, nós vamos preencher todos os quadradinhos de base, tá? Então, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base, ó. 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Aqui nós vamos ficar com um total de 25 pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui os meus, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui eu fiz os 25 pontos altos. Para quem está fazendo na técnica para cortar o fio, a partir daqui tem que voltar 4 pontos baixíssimos, ok?
E para quem está fazendo na técnica de não cortar o fio, aqui só laça a linha na agulha, introduz aqui no último ponto de base e vai fazer, ó, uma tirada, 2 tiradas e 3 tiradas, que aqui é o ponto alto alongado. Para voltar, façam as 3 correntes, vira o trabalho. E aqui, ó, nós vamos pular, ó, 1, 2, 3, no quarto ponto de base, eu coloco um ponto alto e vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vamos ficar aqui na carreira de número 19 com 19 pontos alto. Olha, pessoal, o trabalho tá ficando assim, fiz 19 pontos altos, me restaram 3 aqui, tá? Esse é o lado que depois eu vou descer fazendo as 3 correntes e o ponto baixo. Agora, vamos para a carreira de número 20. Aqui, ó, eu faço uma corrente, viro aqui o trabalho e a gente tem que fazer 4 pontos baixíssimo aqui, tá? Olha, estou terminando meu quarto ponto baixíssimo, subo as 3 correntes, agora eu vou fazer 13 pontos altos, ó, eu já tenho 2 aqui, terceiro ponto, e assim até ficarmos com 13 pontos altos. Fiz aqui, ó, meus 13 pontos altos. A partir daqui, quem estiver fazendo a outra técnica, é só voltar com 4 pontos baixíssimo, mas aqui eu vou fazer uma laçada no último ponto de base, eu introduzo a agulha e vou tirar 1, 2, 3 vezes, que é o ponto alto alongado, para voltar as 3 correntes. Na outra técnica, são 4, tá, pessoal? Pontos baixíssimos, sempre 4. Aqui também nós vamos contar, ó, 1, 2, 3, no quarto ponto de base, eu faço um ponto alto aqui, para finalizar vão ser 7 pontos altos. Deixa eu refazer este ponto. Olha, então aqui eu fiquei com 7 pontos altos. Agora nós vamos finalizar fazendo as 3 correntes ponto baixo, 3 correntes ponto baixo até aqui, para nós iniciarmos a próxima ponta do desenho aqui neste quadradinho, tá? E para quem finalizou aqui no topo, é só amarrar o fio aqui embaixo e vir fazendo as 3 correntes ponto baixo, assim por diante. Aqui 3 correntinhas, chegou aqui, faz 7 pontos baixos, porque eu tenho 7 pontos altos. E aqui do lado oposto vai descer igual eu vou fazer agora. Façam as 3 correntes, próximo ponto de base, um ponto baixo. 3 correntes, próximo ponto de base, um ponto baixo. 3 correntes, próximo ponto de base, um ponto baixo. Ó, cheguei aqui no meu último ponto, olha, então ele acabou assim. Agora aqui, para começarmos o outro lado, esta técnica é só fazer uma corrente e aqui, ó, neste ponto de base faz um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e um na base. Agora, para quem tá fazendo por motivo, é só amarrar o fio aqui e dar sequência para fazer aqui um total de 12 quadradinhos novamente. Então, aqui, ó, 2 correntes e ponto alto. Fiz 12 quadrados vazio, próximo quadradinho à frente, eu coloco 2 pontos altos dentro e um na base. Então, este lado aqui é o lado que nós vamos ter que voltar com os pontos baixíssimos, tá? Aqui, o uso é para as 2 técnicas, tá? Agora, para quem tá fazendo com os pontos baixíssimos dos 2 lados, é aquele processo que eu já expliquei. Aí, para voltar, sobe as 3 correntes, faz 2 pontos altos e um aqui na base. Aí, volta fazendo os quadradinhos, aí vamos ficar com 10 quadrados. 2 correntes, ponto alto. Então, aqui eu fiz os 8 quadradinhos, tá? E mais 4 pontos altos. Olha, esse lado
é o lado que nós temos que fazer as alcinhas de correntinha, tá? No caso, como a gente tá do lado da avesso aqui, a gente faz o ponto alto alongado. Agora, para quem tá fazendo outra técnica, daqui para frente é só voltar com os pontos baixíssimos, que são 4, conforme eu expliquei aqui no outro motivo. Tá, pessoal? Agora eu vou partir só aqui com a explicação desta técnica aqui de não cortar o fio. Então, aqui, ó, eu laço o fio e faço, ó, uma tirada, 2 tiradas e 3 tiradas. E para voltar, eu coloco aqui, ó, as 3 correntes, viro aqui meu trabalho. E aqui, pessoal, é só seguir fazendo da maneira que eu acabei de explicar no outro motivo, tá bom? É só aqui colocar o total de 4 pontos alto, 2 correntes, para poder agora ficarmos com 8 quadradinhos vazios, tá? Então, eu vou abrir aqui para mostrar onde a gente tá. Então, ó, esta carreira aqui já é aqui, ó, esta carreira aqui dos 8 quadradinhos vazios, que é a carreira de número 17, tá? Então, é só fazer tudo que eu expliquei aqui nos demais desenho aqui do trabalho. Eu vou adiantar o meu e daqui a pouco eu volto para poder a gente finalizar junto e eu, né, explicar mais alguma coisinha aí que ficou faltando, tá, pessoal? Qualquer dúvida é só voltar à explicação. Então, aqui, pessoal, eu já terminei de fazer os meus outros motivos. Aqui eu parei na carreira de número 20, com os 13 pontos altos, do lado aqui onde eu tenho que fazer as alcinhas, ó. Então, eu tenho que laçar aqui a linha na agulha e fazer o ponto alongado, ó. Tira uma, tira duas, tira 3. Para quem está fazendo na outra técnica, é só voltar com 4 pontos baixíssimos. Aqui, para a gente finalizar, ó, eu fiz 3 correntes, virei aqui o trabalho, que a gente veio para o lado direito do pano. Aqui eu vou contar 1, 2, 3, no 4º ponto, faço um ponto alto. Aqui vamos precisar de um total de 7 pontos altos aqui. Aqui eu já fiz 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto alto. Então, aqui, praticamente, a gente tá quase finalizando o nosso barrado. Vou fazer agora as 3 correntinhas. Ó, e o próximo ponto aqui, descendo, eu faço um ponto baixo. 3 correntes. Faço aqui um ponto baixo. 3 correntes, faço, ó, um ponto baixo, a gente vai descendo, né, com o trabalho. Estamos aqui, ó, nos se aproximando do finalzinho, ó, 3 correntes, ponto baixo. No último aqui, ó, eu faço 3 correntes, no último ponto de base, ó, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, alonga o fio aqui e já pode cortar. Aqui nós já terminamos de fazer o nosso trabalho, acabamento. Essa pontinha é só passar aqui entre os pontos por trás aqui do trabalho, tá, pessoal? Então, ó, o nosso trabalho ficou assim. Depois que eu termino, eu gosto de passar um ferro para poder assentar mais aí o barradinho, para ele ficar mais bonito. Então, pessoal, eu tentei explicar aqui as 2 técnicas onde a gente trabalha motivo por vez, porém não cortamos o fio, e dei a dica aí de quem prefere trabalhar por motivo, né? Os 4 pontos baixíssimos dos 2 lados aqui você vai fazendo, e o meio aqui do trabalho você continua da mesma maneira, tá? E para quem cortou o fio, aí você amarra o fio aqui e trabalha até aqui, né? Depois que você contou 12 quadradinhos, você já faz os 4 pontos altos e você daqui volta fazendo carreiras de ida e volta.
O próximo motivo a mesma coisa, ó, amarrei o fio aqui e trabalhei até aqui. Ó, amarrei o fio aqui no caso, né, que nós vamos começar esse desenho, e trabalhei até aqui. E o último aqui, a gente amarrou o fio aqui para quem fez a técnica de cortar o fio, tá? Nós trabalhamos aqui e até aqui, e depois fizemos aqui a pontinha, tá? E quem fez essa técnica, depois amarra o fio aqui, ó, no primeiro ponto de base, vai fazendo as 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. Aqui, pessoal, chegando no topo, é só fazer 7 pontos baixos, porque eu tenho 7 pontos altos. Depois desce aqui e neste intervalo coloquem uma correntinha, tá bom? E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, muito obrigado por todos ficarem comigo até o final do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!